E o Corinthians não conseguiu devolver o chapéu que tomou do Flamengo e vai ter de se contentar com o Mano Menezes. Inclusive a reunião marcada para a hora do almoço, o vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do acordo e fala também sobre as negociações entre Fla e Tite. Preciso te atualizar sobre os alvos do Palmeiras em relação a reforços para a temporada de 2024. Além de Bruno Henrique, o Palmeiras negocia com o volante argentino. Tudo sobre o São Paulo que, enfim, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Tem as últimas do mercado, importantes notícias no Vasco, situação de Santos e Vanderlei Luxemburgo. Atualização legal. Preciso te falar também sobre o Barcelona, que é alvo de uma investigação em relação a suborno, coisa bastante séria. Antes de passar tudo isso e muito mais, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Super simples, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, já passei por Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, ESPN e hoje, além de um blog no R7, sou comentarista, repórter e também com participações importantes na Rádio 98. Você que é de Minas Gerais, escuta a Rádio 98. Estou no 98 Esportes de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, com um boletim com muita informação, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, a casa que te dá R$5 para começar a apostar se você fizer seu cadastro agora mesmo pelo link que está no comentário fixo. Estou colocando na tela jogos dessa quinta-feira pelo Campeonato Espanhol e também pela Libertadores da América, começando com a Liberta. Tem Boca e Palmeiras, aposto num jogo com poucos gols, para mim vai dar empate. Já no confronto entre Osasuna e Atlético de Madrid, vou de Atlético de Madrid. Tem ainda Celta e Deportivo Alavés, vou de Celta. Lembrando, para você participar e fazer a aposta como quiser, bem simples. Clique no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro automaticamente. Você ganha R$5 para começar a apostar. A Aposta Ganha permite que você faça apostas a partir de R$1. Vem se divertir comigo. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o jogaço entre Fluminense e Internacional. Dá para dizer que o Inter, apesar do 2-2 no Maracanã, tem motivos para lamentar. É que o Colorado, que saiu perdendo com o gol do Cano, chegou a virar por 2-1, especialmente depois da expulsão do Samuel Xavier. Os gols do Internacional marcados pelo Mágio, lateral direito, e pelo Alan Patrick, um golaço com um a mais. E com a vantagem de 2-1, o Inter conseguiu levar o gol do empate mais uma vez, Germancano aparecendo para salvar a vida do Flu. Decisão acontece na próxima quarta-feira, no Rio Grande do Sul. O Internacional vai precisar de uma vitória. Jogaço, muitas alternativas, inúmeras oportunidades de gol e Maracanã lotado. Bora falar agora sobre a LDU, que praticamente se classificou para a final da Sul-Americana. O time equatoriano fez 3-0 no Defensa e Justiça dentro de casa, jogando na altitude de Quito. E destaque para Paolo Guerreiro, ex-atacante de Corinthians, Flamengo, entre outros clubes, marcou 2 dos 3 gols da vitória da LDU. Preciso contar também que sem Messi, que machucado assistiu ao jogo de uma tribuna, a equipe dele, o Inter Miami, acabou derrotada na final do US Open Cup. Derrota por 2-1 para o Houston Dynamo. Bora falar agora sobre o Curitiba, que perdeu o 8º jogo seguido sob o comando de Thiago Kozlowski. Sim, 8 derrotas seguidas. Coxa é lanterna do Campeonato Brasileiro e há um risco de Kozlowski ser demitido ao longo da quinta-feira. Derrota por 2-1 para o São Paulo no Morumbi. Só uma coisa importante, torcedores e jornalistas que cobrem o Coxa reclamando demais do pênalti marcado a favor do São Paulo, que garantiu o gol da vitória, o gol anotado pelo Luciano. Para fechar o giro de notícias, contar que o Cuiabá anunciou a rescisão do contrato do meia Pablo Cepelini, desculpa. E é importante destacar que o Cepelini, o uruguaio de 32 anos de idade, que tinha contrato até 31 de dezembro, era o principal assistente, o cara que mais dava passes para gol no Cuiabá. Não há justificativa oficial para dispensa. Bora falar agora sobre o Barcelona, que virou alvo de investigação na Espanha, e o motivo seria suborno. As autoridades tentam confirmar se é real a notícia de que por 17 anos o Barcelona fez pagamentos a Negreiro, que era o vice-presidente da comissão de arbitragem. Imagina você pagar uma grana mensal a alguém que cuida da escala de árbitros, é responsável pelo feedback, por dar broncas, por escalar, por escolher os árbitros, e essa é a investigação. Importante dizer que o crime já prescreveu, ou seja, não cabe mais punição ao Barcelona. De qualquer forma, as autoridades estão investigando. Nessa quarta-feira,
representantes da Guarda Civil estiveram na Federação Espanhola e levaram uma série de documentos. A ideia é tentar entender um pouco mais sobre esse caso. A UEFA também observa com atenção a essa situação bastante delicada e que envolve um gigante do futebol espanhol e mundial. Quero falar agora sobre o Santos, que ficou balançado com a notícia da demissão de Vanderlei Luxemburgo, que o Luxa é alvo do Santos, isso não é novidade. Enquanto ele era técnico do Corinthians, não havia possibilidade de negociação. O Luxa caiu nessa quarta-feira, daqui a pouco eu trago mais detalhes, só para contar o lado do Santos. Diante da possibilidade de contratar Vanderlei Luxemburgo, o Peixe tomou uma decisão. Vai aguardar pelo resultado do jogo contra o Vasco, marcado para domingo na Vila Belmiro, jogo fundamental. Hoje o Santos é o 18º colocado, 24 pontos na zona do rebaixamento. O Bahia com 25 também está no Z4, a partir do Goiás com 26 pontos, é o primeiro time fora da zona, e aí já aparece o Vasco também com 26 pontos. Uma vitória contra o Vasco no domingo, em casa, pode garantir o Santos fora da zona do rebaixamento e, mais do que isso, a manutenção de Marcelo Fernandes. Mas, em caso de empate ou derrota, a tendência é que o Peixe faça uma proposta para Vanderlei Luxemburgo. Vale a lembrança de que o Luxa, demitido no Corinthians, havia reclamado de um problema na clavícula e já contou que vai precisar de uma cirurgia nos próximos dias. Outra coisa importante, a rodada é fundamental, tanto para o Santos quanto para o Vasco, porque o Bahia e o Goiás têm adversários difíceis. O Bahia pega o Flamengo, enquanto o Goiás enfrenta o Botafogo. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que pediu parcelamento de uma dívida bem pequenininha com o André. Juro que eu não consigo entender como um clube que tem a 777 como dona, 777 responsável pela compra do Everton por muitos bilhões de reais, pediu parcelamento de uma dívida de 463 mil reais. Bora explicar em detalhes essa história. A dívida original era de 662 mil com o Andrei Santos, volante revelado no próprio clube, vendido para o Chelsea. Quando ele renovou o contrato no fim de 2022, o Vasco e a 777 prometeram ao Andrei Santos um bônus pela renovação, além de direitos de imagem. Esse total era de 662 mil. A 777 pagou só 30% dessa dívida e restaram 463 mil reais. O caso foi parar na justiça e agora a ideia é parcelar esse valor em 6 vezes, pagando 77 mil reais com correção mensal. Confesso para vocês que não consigo entender algumas das atitudes e medidas da 777. Há necessidade de fazer o parcelamento de uma dívida que para uma empresa como a 777 é tão pequena? Por que de tanta mesquinharia? Por que o Vasco tem sofrido tanto com a sua parceira em relação a pagamentos, por exemplo, de compra de atletas que hoje estão no clube? Tem alguma má vontade da 777? Por favor, gostaria de uma resposta. Antes de mudar de assunto, só contar que o Pedrinho oficializou nessa quarta-feira, em entrevista ao Flow, sua candidatura como presidente do Vasco. Ele vai se lançar pelo grupo Sempre Vasco e terá o apoio de Edmundo e Felipe. Hora de falar sobre o São Paulo, que conseguiu colocar fim a um tabu de 8 jogos ou 2 meses sem vitória no Campeonato Brasileiro. A coisa estava ficando feia. São Paulo perto da zona do rebaixamento, até que apareceu o Curitiba, e mesmo com o time em reserva e ainda de ressaca, o São Paulo venceu por 2-1, os 3 gols no primeiro tempo. São Paulo abriu o placar com Alan Franco, Curitiba empatou com Slimani e no finalzinho do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, Luciano garantiu o gol da vitória 2-1. Com o triunfo, o São Paulo pulou para a 10ª colocação, 31 pontos conquistados, bem mais longe da zona do rebaixamento, embora ainda a 9 pontos do G6. Partida do próximo final de semana fundamental para as pretensões do tricolor, confronto dentro de casa contra o Corinthians. É possível que o Corinthians entre com o time reserva pensando no jogo da terça-feira pela Sul-Americana contra o Fortaleza. E nova vitória colocar o São Paulo ainda mais distante do Z4. Algumas informações importantes. Depois do jogo, o Dorival foi perguntado sobre a situação do Caleri, que acabou sendo utilizado apenas no segundo tempo. Dorival admitiu que o Caleri precisa de cirurgia e será liberado para essa intervenção, mas apenas depois de o São Paulo conseguir se distanciar ainda mais do Z4. Sobre Alexandre Pato, que mais uma vez foi cortado até do banco de reservas, Dorival disse o seguinte, abre aspas, o Pato continua trabalhando e intensificando. Sempre gostei muito do atleta, mas neste momento estou priorizando quem está um pouco à frente para tentar extrair o melhor para o São Paulo, fecha aspas. Tenho contado para vocês que a chance de o Pato continuar no ano que vem hoje é bem pequenininha. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que já iniciou busca por reforços para a próxima temporada e em meio à decisão da Libertadores, hoje tem confronto contra o Boca Juniors na Bombonera. A diretoria trabalha em algumas frentes na busca pela melhoria do elenco.
Bruno Henrique é o grande alvo. A própria Leila Pereira foi perguntada sobre o tema e não desmentiu. O pessoal do nosso Palestra, site que acompanha o Palmeiras, trouxe a informação de que as tratativas com o Aníbal Moreno, volante que pertence ao Racing, foram retomadas. Esse é um atleta que é alvo do Abel Ferreira já há algum tempo. O Palmeiras chegou a fazer proposta na metade do ano, não conseguiu avançar. Recentemente o Racing anunciou um aumento do salário do Aníbal, até como uma forma de contemporizar o não que deu ao Palmeiras. Na oportunidade, o Racing pedia 10 milhões de dólares, valor considerado muito alto por um atleta de 25 anos de idade. Pois bem, a informação é de que o Palmeiras segue tentando contratar o Aníbal, fez recentemente videoconferência para demonstrar a intenção de fechar com ele a partir de janeiro, e o próprio Abel Ferreira é o maior entusiasta dessa ideia. Então, com Bruno Henrique e Aníbal Moreno, o Palmeiras entende que já partiria de maneira bastante interessante para o início da temporada de 2024, um volante e um atacante chegariam para resolver parte dos problemas do elenco. É um elenco muito bom, mas curto, de poucas oportunidades. Só para fechar, muito se especulou recentemente que Franco Cristaldo e Vila Sante, atletas do Grêmio, estariam nos planos do Palmeiras para essa função de volante. O plano A, o nome dos sonhos da diretoria, especialmente da comissão técnica, é o Aníbal Moreno do Racing. E a saideira a respeito do Palmeiras: Verdão enfrenta um adversário, no caso o Boca Juniors, que tem marcado muito poucos gols e sofrido pouquíssimos gols na Libertadores. Boca tem a melhor defesa, mas, em compensação, nos 4 jogos de mata-mata dessa edição da Libertadores, só marcou gol em um deles. Em outros 3, ficou no 0-0, levando a decisão para pênaltis. O Sérgio Romero, goleiro do Boca, pega muito bem as penalidades. Hora de falar sobre Corinthians e Flamengo, que nos bastidores viveram uma quarta-feira tensa. Tudo porque o Corinthians decidiu dispensar ou mandar embora Vanderlei Luxemburgo para tentar atravessar o acordo do Tite com o Flamengo. Sim, nessa quarta o Corinthians buscou informações e tentou a contratação de Tite. E esse movimento se deu porque o Fábio Maceridian, que é o preparador físico da comissão técnica do Tite, deixou chegar ao Corinthians o recado de que o ex-treinador da seleção brasileira estaria apto a ouvir, a conversar com o Corinthians. Vale a lembrança de que o Corinthians já havia tentado o Tite em outras 3 oportunidades ao longo do ano. Em todas elas, o Tite disse que não gostaria de trabalhar em 2023. Quando o Corinthians foi informado de que o Tite avançou com o Flamengo, o Corinthians resolveu ir buscar informações. Pô, já você falou que não tinha interesse de trabalhar em 2023, agora você está se acertando com o Flamengo, então a gente quer negociar com você. Tite disse que o Corinthians chegou atrasado e que já tinha um acordo encaminhado com o Fla. Já contei para vocês, inclusive, que o futuro treinador do Flamengo vai ganhar 2,5 milhões por mês no Rio de Janeiro. Diante desse cenário, o Corinthians marcou para o início da tarde dessa quinta-feira uma reunião com o Mano Menezes no CT Alvinegro. O Mano, que estava em Porto Alegre, desembarcou na noite dessa quarta-feira em São Paulo e vai se reunir com os dirigentes para acertar uma série de detalhes: salário, tempo de contrato, luvas, premiações. Isso tudo vai ser debatido. O Mano já é um velho sonho da diretoria do Corinthians, só não era a prioridade em relação ao Tite, né? Mas toda vez que tentava o Tite não conseguia. O Corinthians também tentava o Mano Menezes. Foi assim, por exemplo, pouquinho no mês de junho, antes da contratação do Cuca e do Vanderlei Luxemburgo. Na oportunidade, o Mano trabalhava no Internacional e preferiu continuar no Colorado, acabou sendo dispensado um mês depois. O Mano, que já deve estrear no sábado contra o Corinthians, contra o São Paulo, clássico importante no Campeonato Brasileiro, e tem decisão na terça-feira pela Sul-Americana. Queria saber a sua opinião. O que você acha de Mano Menezes no Corinthians? É só uma parte, como o do William Monteiro Alves, sempre mandando mal, né? Chegou atrasado para contratar o Dorival Júnior, chegou atrasado para contratar o Tite e vai para o 5º comandante diferente na temporada de 2023. Parabéns, Duílio, você está entrando para a história como um dos piores, se não o pior presidente da história do clube. Quero fechar o vídeo para falar a respeito de Tite e Flamengo. Ainda não houve o anúncio oficial da demissão do Sampaoli, muito menos da contratação do Tite, mas está tudo certo. Fechado, palavrado. Nessa quarta-feira, inclusive, o Tite chegou a jantar com Marcos Braz e Bruno Spindel no Rio de Janeiro. Eles estiveram para acertar os últimos detalhes. Até me surpreendeu esse encontro, porque o Tite vivia dizendo que não negociava com clubes que ainda tinham treinador, e o Sampaoli segue dando treinos. Foi assim na terça-feira, foi assim na quarta, vai ser assim na quinta-feira, na preparação do Flamengo para o confronto contra o Bahia, marcado para esse sábado. Tite gostou do projeto, gostou das cifras, gostou dos valores envolvidos e vai iniciar o planejamento nos próximos dias. Resta saber quando é que vai ocorrer o anúncio com o Sampaoli. Tem um bastidor importante:
atletas do Flamengo, mesmo aqueles que gostam, ou melhor, que não gostam do Sampaoli, se incomodaram com a postura da diretoria do Flamengo de manter o treinador argentino comandando as atividades, mesmo sabendo que ele já está demitido. Não é o tipo da decisão mais bacana, mais ética, mas enfim, nem sempre os dirigentes do Flamengo se pautam pela ética. Queria saber o que você pensa a respeito de Tite no Fla, vai dar certo? Quando é que você imagina que esse anúncio acontece? A gente está de plantão por aqui, assim que pintar qualquer novidade, eu volto para contar para vocês, beleza? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, por aqui, compartilha e a gente vai se falando. Abraço, tchau!